Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Um dos assuntos mais cobrados em prova é diagonais. E o professor Derosso vai te mostrar uma maneira fácil e simples de se calcular o número de diagonais, sem a gente ficar refém da fórmula das diagonais, que é n que multiplica n menos 3 dividido por 2. Tudo bem? Primeiro vamos brincar com os números. Olha só, o que eu coloquei? Eu coloquei do número 2 em sequência até o número 20. O que é isso, professor? Calma que eu já te mostro, meu amigo. Olha só, eu coloquei 2, 3 e 0 para a gente começar a brincadeira. Que brincadeira é essa, professor? Vamos começar a somar nas diagonais aqui, ó. Vamos começar a somar na diagonal. Olha só, 0 mais 2 é 2, 2 mais 3 é 5, 5 mais 4 é 9, 9 mais 5 é 14, 14 mais 6 é 20, 20 mais 7 é 27, 27 mais 8 é 35, 35 mais 9 é 44, 44 mais 10 é 54, 54 mais 11 é 65, 65 mais 12 é 77, 77 mais 13 é 90, 90 mais 14 é 104, 104 mais 15 é 119, 119 mais 16 é 135, 135 mais 17 é 152, 152 mais 18 é 170. E o que é isso, professor? Olha só que legal. Nesta coluna aqui, eu tenho as figuras geométricas. Eu tenho as figuras geométricas. Olha só, um quadrado, um pentágono, um hexágono, um heptágono, um octógono, até chegar lá na figura de 20 lados, que é o famoso icoságono. Tudo bem? E em verde aqui, professor, o que nós descobrimos? O número de diagonais. Sim, só isso, professor, só isso. Esses números que estão em verde são os números de diagonais. Se você quer testar, você pega o 9, que é o número de lados, e aplica na fórmula, no lugarzinho do n. Com certeza, se você aplicar o 9 aqui, o número de diagonais você vai encontrar 27. Tudo bem? Olha só, presta bem atenção agora o que eu tenho que saber sobre diagonais. Olha só esses números aqui, que tem número ímpar de lados. Número ímpar de lados. Olha só, o número 5, ou seja, o pentágono, olha o que eu consigo perceber na nossa tabelinha agora. Que o pentágono, ele tem proporção 1, ó. Ele tem proporção 1. O que é isso, professor? Ele tem 5 lados e tem 5 diagonais. Então, a proporção de número de lados para o número de diagonais é 1. São iguais. Olha só o número 7, o próximo número ímpar, é proporcional a 2. Ou seja, tem 7 lados e vai ter o dobro, 14 diagonais. Vamos lá para o 9. O 9 tem proporcionalidade 3. Ou seja, 9 lados e 27 diagonais. Olha lá o 11. O 11 é proporcional a 4, ou seja, o número de diagonais é 4 vezes o número de lados. Olha só a figura que tem 13 lados. O número de diagonais é 5 vezes o número de lados. Olha a figura que tem 15 lados. O número de diagonais é 6 vezes o número de lados. Olha a figura de número 17. Vai ter 7 vezes o número de diagonais, 7 vezes o número de lados. E o 19 é proporcional a 8. Ou seja, uma figura que tem 19 lados vai ter o número de diagonais igual a 8 vezes o seu número de lados. Tudo bem? Então, as figuras de números ímpar têm uma certa proporção com o número de diagonais. Tudo bem?
Fácil, e é importante que vocês memorizem essa proporção entre o número de diagonais e o número de lado das figuras de lado ímpar. Tudo bem? Agora vem para cá, olha só. Vamos ver agora um pentágono. Ó, eu desenhei aqui um pentágono. E nós já sabemos que o pentágono tem 5 lados e tem 5 diagonais. Olha lá, 5 lados, eu vou ter uma diagonal, 2 diagonais, 3 diagonal, 4 diagonal, 5 diagonais. O que eu percebo através do desenho que tem 5 lados? E 5 é um número ímpar. Olhem só que legal. As figuras de número ímpar de lados não possuem diagonais que passam pelo centro. Olha aqui, nenhuma das 5 diagonais do pentágono passa pelo centro. Repetindo, figuras de lado ímpar não possuem diagonais que passam pelo centro. Já um hexágono é uma figura que tem 6 lados, ou seja, um número par de lados. Olha só que interessante, uma figura de número par de lados possui diagonais que passam pelo centro. Eu não falei todas, eu falei que uma figura que tem um número par de lados possui diagonais que passam pelo centro. Já a gente vai ver que tem como calcular quantas passam pelo centro. Tudo bem? Olhem só agora. Nós já calculamos, através dessa tabelinha, o número de diagonais. Achei complicado? Decora essa formulinha aqui que você vai encontrar o número de diagonais. Tudo bem? 2 perguntinhas agora sobre diagonais. Olha só, eu quero saber aqui, por exemplo, quantas diagonais partem de cada vértice. Professor, eu não sei o que é vértice. Vértice é esse ponto aqui, ó, que une 2 retinhas, 2 lados do meu pentágono. Eu quero saber quantas diagonais partem de cada vértice. Olha só, eu não tenho 2 diagonais que partem desse vértice, eu vou ter 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Como que eu calculo o número de diagonais que partem de cada vértice? Simples. Diagonais que partem de cada vértice, basta pegar o número de lados da figura e subtrair 3 unidades. Mas por que isso? Por que eu tenho que diminuir 3? Ué, olha só, eu não tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho aqui também, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Mas olha só, esses aqui são lados, então não conta. Então eu vou ter só essas 2 linhas vermelhas que partem desse vértice. Então 5, que é o N é 5 lados, menos 3, sempre menos 3. Então vai ter do pentágono, 2 diagonais que partem de cada vértice. Tudo bem? Olha só aqui do meu hexágono. Eu não tenho 6 lados? 6 menos 3, eu vou ter 1, 2, 3 diagonais que partem de cada vértice. Então, diagonais que partem de cada vértice, a fórmula é pegar o número de lados da figura e subtrair 3 unidades. Tudo bem? Para encerrar agora, a gente tem que saber o seguinte, ó, é qualquer figura que eles podem pedir o número de diagonais que partem pelo centro? Não, professor. Só existe diagonais que passam pelo centro nas figuras de números pares de lados. E como que eu faço para calcular, professor? Basta pegar o número de lados e dividir pela metade, ou seja, dividir por 2. Olha só,
diagonais que passam pelo centro. Como que eu calculo? Basta pegar o número de lados e dividir por 2. No nosso hexágono, quantas diagonais passam pelo centro? Ué, o N é 6, e 6 dividido por 2 dá 3 diagonais que passam pelo centro. Vamos conferir? Olha só, eu tenho uma, eu tenho 2 e eu tenho 3. Tudo bem? Então, olha só. As figuras de números ímpar têm uma certa proporcionalidade quanto às suas diagonais. Pergunta de prova: qual figura geométrica que tem o número de diagonais 4 vezes o número de lados? Ué, proporção 4. A figura que tem o número de diagonais 4 vezes o número de lado é o undecágono. Tudo bem? Figuras de números ímpar de lados não têm diagonais que passam pelo centro. Figuras geométricas que têm o número par de lados têm diagonais que passam pelo centro. Quantas? Como que eu calculo, professor? Basta pegar o número de lados e dividir por 2. E tem como a gente calcular quantas diagonais partem de cada vértice. Professor, como que é? É só pegar o número de lados e subtrair 3 unidades. Tudo bem? Espero que o professor Derosso tenha ajudado vocês a calcular diagonais de uma maneira rápida e entendendo como que a coisa funciona dentro das figuras de números ímpares e dentro das figuras de números pares. Tudo bem? Até a próxima, meus amigos. Um abraço.